Olá alunos, olá alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia. Nesta aula discutiremos a religião e a política mundial. Antes de mais nada, alguns tópicos sobre a questão religiosa. Primeiro, toda sociedade mantém algum tipo de relação entre o profano e o sagrado, seja através de um culto monoteísta ou de um culto politeísta. A religiosidade humana, ela lida com uma dimensão divina ou transcendental de variadas formas, seja através da contemplação da natureza, seja através da contemplação de um Deus, de vários deuses, de objetos, etc. Tá? Importante, a religião, segundo o sociólogo Durkheim, trabalha também com a separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Tá? O sagrado seria tudo aquilo que tem uma relação com a própria crença, aquilo que religa ou mantém um contato com a dimensão divina e que possui objetos de adoração, que são sagrados, que não podem ser violados. Tá? Já o aspecto profano é aquilo que diz respeito à questão material, à questão mundana, à questão da carne. Né? Então, em geral, segundo Durkheim, as religiosidades, as formas religiosas vão fazer essa separação, e aí então criar um reino do transcendente. Tá? E aí nós partimos para uma outra discussão, que é o envolvimento entre a religião e a política num contexto mais atual. Tá? Primeiro, vamos falar também que a era moderna foi a era na qual os estados nacionais vão promover uma separação entre a religião e a política, entre o mundo privado e o mundo público. Daí a criação do chamado Estado laico. É aquele Estado que funciona independentemente da crença, uma vez que esse Estado moderno ele deve representar, pelo menos em tese, a vontade geral, e não de uma crença ou outra crença. Tudo bem? Bom, não obstante essa separação e a construção do chamado Estado laico, ainda se observa no contexto mundial a existência de estados teocráticos. O que é um Estado teocrático? É um Estado no qual a sua Constituição, as suas diretrizes estão associadas intimamente aos escritos religiosos e às lideranças religiosas. Tá? Como exemplo, nós temos aí de estados teocráticos o Irã, a Arábia Saudita, Israel. Tá? Tudo bem? Bom, outras características: religião configura discriminação política, os sujeitos que fazem parte daquela determinada crença têm um acesso diferenciado ao Estado, enquanto outros sujeitos não. Vemos isso, por exemplo, em vários países árabes, onde o agrupamento sunita é maioria, os sunitas têm privilégio, onde o agrupamento xiita é maioria, eles têm um acesso diferenciado ao Estado. Assim como em Israel, né? Os judeus têm um acesso ao Estado, enquanto os outros árabes e cristãos muçulmanos têm um acesso sem tanto privilégio, tá? E encontram muitas dificuldades. Existe uma religião oficial, abraçada pelo Estado. O líder do Estado é, ao mesmo tempo, também o líder religioso, né? Vamos lembrar aqui do Vaticano, que é um Estado também teocrático, um Estado cristão, uma cidade-estado, né? E, finalmente, o que podemos acertar aqui é que esse Estado teocrático ele vai regular alguns preceitos sociais, como preceitos morais, espirituais, formação educacional e também cultural. É sabido que em vários lugares o tipo de roupa que se usa, o tipo de conduta e orientação sexual que se tem e que é validado pela Constituição deve seguir os preceitos religiosos, da escrita religiosa. Né? Outras considerações que podemos colocar aqui, importante, no Brasil, algo que ganha destaque nas últimas eleições é o peso da bancada evangélica nas disputas e votações do Congresso Nacional e na própria campanha presidencial. É uma bancada que vem crescendo. Eles se reúnem, não fazem parte de um partido homogêneo, mas é uma frente parlamentar, e essa frente vai tentar direcionar os embates sobre temas polêmicos, como aborto, união civil homossexual, regulamentação do uso de drogas, entre outros temas. Tudo bem? Essa foi a nossa aula sobre religião e política mundial. Até mais.
Música